Olá, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Otto Washington. Eu sou mestrando em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Faço parte do grupo de pesquisa do Departamento de Poder, Mercado e Trabalho, onde a proposta da minha dissertação de mestrado é a imigração judaica na cidade de Juiz de Fora, nas transições do século XIX e XX. Durante a minha entrevista para o processo seletivo, foi perguntado qual era a relevância do estudo da imigração judaica. Eu apresentei duas propostas, na verdade, duas respostas. A primeira era a relevância da historiografia judaica brasileira. E a mesa me perguntou, mas existe essa historiografia judaica? Como que é isso? E eu expliquei brevemente que sim, existe um grupo de autores e autoras que trabalham o processo migratório judaico no Brasil. Quando se fala de judeus, muitas das vezes as pessoas deixam a comunidade judaica presa em três tempos distintos, que seria talvez tempos bíblicos, a Inquisição e o nazismo. E a minha proposta de mestrado, ela trabalha uma contramão desses três eventos, que sejam um processo de migração e de povoamento do Brasil. E o segundo ponto que eu justifiquei na dissertação foi que, dentro da história da formação e da urbanização da cidade de Juiz de Fora, onde consolidou-se bastante as imigrações italianas, portuguesas, espanholas, libanesas, sírias, e até mesmo com aqueles que aqui já estavam, que eram os escravizados, a imigração judaica passou a também fazer parte desse cenário, só que na ocasião ela nunca tinha sido estudada. Então a minha dissertação de mestrado trabalha essa transição do século XIX e XX na urbanização da cidade de Juiz de Fora, contando com a população judaica. E para contextualizar, eu vou usar algumas imagens, algumas figuras para a gente poder falar melhor sobre esse projeto. Bom, Juiz de Fora é uma cidade tardia de Minas Gerais. Diferente de outros centros conhecidos como Tiradentes, Ouro Preto, Mariana e Sabará, São João del Rei, que faz parte do Circuito do Ouro, Juiz de Fora é uma cidade que vem mais no período final dessa organização dos grandes centros. Basicamente, uma cidade formada por um aglomerado de fazendas e que tem a sua emancipação pouco depois da segunda metade do século XIX. Ela é fundada em 31 de maio de 1850 como uma das alternativas do Caminho Novo. Basicamente, para se chegar a Juiz de Fora do século XIX, existiram alguns processos de urbanização da cidade, que tinha muito mais afeição com a cidade do Rio de Janeiro do que qualquer outra cidade de Minas Gerais. Então, como que se chegava em Juiz de Fora? A partir do Caminho Novo, desde a sua construção em 1707, com a estrada União e Indústria, que procurava ligar o Rio de Janeiro, passando por Petrópolis, até chegar em Juiz de Fora, em 1861, e a estrada de ferro da Leopoldina, de 1874, que faz essa conexão de ramais. Essa estrada de ferro ela é muito importante para poder contar a história da presença judaica em Juiz de Fora, porque é a partir dessa estrada de ferro que começa a chegar, então, esses primeiros imigrantes judeus. É importante ressaltar, e mais para frente vou falar disso, que o processo de urbanização de Juiz de Fora, dentro da perspectiva judaica, ele acontece em três momentos distintos. Bom, Juiz de Fora é uma cidade que, diferente das outras de Minas, estava muito mais pautada num comércio de grãos, de café, milho, alguma questão de laticínios, como leite, embora não fosse a grande matéria-prima produzida aqui, secos e molhados, e também ali o início de um universo têxtil. Juiz de Fora ele tem três ciclos distintos desse povoamento judaico. O primeiro ciclo migratório, que nós vamos basicamente encontrar judeus franceses. O segundo ciclo migratório são judeus provenientes da Bessarábia, Rússia, Polônia e Romênia. E um terceiro ciclo migratório, que nós vamos detalhar ao longo dessa apresentação, que são judeus provenientes da Alemanha, da Áustria e de países muito mais próximos do conflito nazifascista na Europa. O perfil do imigrante judeu em Juiz de Fora do primeiro ciclo, basicamente, ele é formado por judeus franceses, originados de Alsácia, Lorena e muitos deles também da região da Prússia. Eles não são aquele tipo de imigrante que nós conhecemos empobrecidos, muito pelo contrário. Esses primeiros grupos de judeus em Juiz de Fora, onde o primeiro registro ele é colocado em 1861, fazia parte de um grupo de exportadores, capitalistas, ou de pessoas que vieram para a cidade motivados pelo processo da urbanização,
motivados pelo processo do crescimento da própria cidade. E aí, os destaques desse primeiro ciclo migratório, ele fica especificamente com a família de Salomão Levi, que era um joalheiro, e que tinha muitos filhos, Alexandre, Naftali, todos essa conglomerado da família Levi fez parte desse processo de construção da cidade de Juiz de Fora. Em 1960, um autor local chamado Paulino de Oliveira, ele fala sobre essa presença de uma colônia de mascates franceses, que foi uma das segundas grandes imigrações que Juiz de Fora teve na transição do século XIX e XX, mais especificamente em 1864. Outro ponto importante é que esses judeus, quando chegam na cidade, e aqui nós temos o exemplo de algumas cartilhas de comércios locais, eles trouxeram exatamente o que se produzia muito na Europa, no sentido da moda. Então, a casa Hermann Freres, o Bazar Lyon Freres, eram bazares que traziam muito dessa moda francesa para o interior de Minas Gerais. E essa conexão fazia com que essa população judaica, de alguma forma, fizesse com que o interior de Minas Gerais se conectasse à capital do Brasil, que na ocasião era o Rio de Janeiro, e a outras cidades da Europa, principalmente Frankfurt, Copenhague e a própria Paris. Lembrando que, nesse período, Belo Horizonte ainda não tinha se consolidado como capital de Minas Gerais, e Juiz de Fora era o grande centro de concentração econômica da cidade, naquela fase especificamente. Outros recortes que nós temos também encontrados, e é importante mencionar que esse material, quando nós começamos a pesquisar, não havia nenhum tipo de orientação por onde começar, a não ser pela obra dos memorialistas Egon e Frieda Wolff, que foram um dos primeiros pesquisadores a trabalhar o fenômeno migratório judaico em Minas Gerais especificamente, em 3 obras: Judeus no Brasil Imperial, Judeus no Brasil República e Sepultura de Israelitas, onde trabalha especificamente o enterramento de homens e mulheres judias em cemitérios não judaicos. Então, foi esse o material que começou a nos dar condições de pesquisar sobre a imigração judaica em Juiz de Fora. O importante mencionar é que o comércio que se tinha em Juiz de Fora ele era um comércio muito distinto de grãos. E o fato de ser israelita naquele período também era um fato comprometedor. Não exatamente pelo antissemitismo, mas pelo antijudaísmo, um termo que era muito utilizado na época e que fazia com que produtos que tivessem, talvez, origem de uma administração judaica não fosse bem aceito. Então, nós encontramos 3, 4 empresas que tinham nomes que não eram judaicos, como, por exemplo, Almeida e Castro, que era uma exportadora de café mineiro, mas estava sob administração de Jacob Abraham e seus filhos. Diferente disso, os produtos baseados em pedras e metais preciosos mantinham o sobrenome judaico como uma forma de garantir a autenticidade do produto. Avançando também, conseguimos localizar membros da família Moretson, Liebenstein, que são de origem prussiana. Esse Moretson, que era um banqueiro capitalista, que foi pai de Davi Moretson, campista, que candidatou-se à presidência do Brasil no início dos anos aproximadamente 1921, mas que não pôde assumir nenhum cargo exatamente porque sofria com a questão de ter uma origem israelita. O perfil do imigrante judeu já na segunda fase, em Juiz de Fora, essa segunda fase a gente delimitou na nossa pesquisa entre os anos de 1930 e 1949, ele faz parte de um grupo migratório que está presente já na historiografia judaica brasileira em outros grandes centros, e com fenômenos muito parecidos, como aconteceu em Nilópolis, em Campos, no próprio Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Manaus, Belém, obviamente com suas medidas proporções. O ciclo migratório desse segundo período, eles são de judeus já sim com a característica de imigrantes, já sim vindos, muitos deles em condições de empobrecimento e vindo exclusivamente para o trabalho. Na cidade de Juiz de Fora, especificamente, nosso projeto conseguiu levantar um pouco mais de 60 famílias que residiram na cidade, a maioria delas vindas realmente de uma Europa mais oriental,
muitos judeus de origem polonesa, bessarábica, ucraniana, letônica, francesa, romena, Rússia e por algumas questões austríacas, alguns judeus também vindos da região do Líbano, uma vez que o Juiz de Fora recebeu uma quantidade muito grande de imigrantes sírios e libaneses na virada do século, e que garantiu até mesmo uma característica do comércio local, especificamente na parte baixa da rua Marechal Deodoro, que era um comércio de roupas, um comércio de tecidos, um comércio de cílios molhados, e que fazia esse aglomerado de pessoas de origem estrangeira, que eram as principais referências deste comércio. A territorialização do comércio judaico em Juiz de Fora, esse é um mapa de 1955, mostra o centro da cidade, muito próximo da estação da linha ferroviária, muito próximo do rio Paraibuna, que é o rio que corta a cidade, o aglomerado desse comércio judaico, especificamente de tecidos, de roupas, de moda, algumas joalherias e algumas rejoalherias. Basicamente, as ruas Alfeld, que é a rua principal da cidade, o centro da cidade, a rua Marechal Deodoro e partes da Avenida Rio Branco, ali tinha o seu contingente judaico fornecendo esse comércio, que mais para frente foi chamado de Turcolândia, em função dessa população árabe que também já estava ali há tempos mais anteriores. E também foi apelidada de Saara, fazendo uma alusão ao Saara, no Rio de Janeiro. Bom, aqui nós temos uma foto da família Goldberg, que foi cedida gentilmente pelo professor Jacob Goldberg, esse é o pai dele, Luiz, a mãe Fanny, que foi um dos primeiros judeus Kleintelchiks em Juiz de Fora. Ele contou para nós em uma entrevista de que o pai chega via linha da Leopoldina, chega na cidade, procura um comércio local, que na ocasião era de um arbex, era de um libanês, e que pede material para ele poder vender de porta em porta, e esse arbex fornece, Luiz Arbex, fornece esse material, e o pai dele fica fazendo esse comércio de porta em porta, até depois conseguir consolidar com sua própria loja. Esse tipo de atividade foi muito comum, principalmente em centros onde o Kleintelchik, ou o Mascate, ou o Regatão no norte, tinha ali aquele trabalho de venda de porta em porta, isso foi muito característico aqui em Juiz de Fora também. Essa é uma imagem da família Aboab, uma das poucas famílias de origem sefarditas que estiveram em Juiz de Fora. A nossa pesquisa ela observou uma presença muito maior de população askenazim, e Alberto Aboab fazia uma conexão direta com a cidade de Santos, em São Paulo. Essa imagem foi cedida gentilmente por Adriana Aboab, que é bisneta dessa família, e eles tiveram essa influência comercial na cidade de Juiz de Fora também. Essa é a foto da família Schwartz, que são de sapateiros, que era uma das primeiras sapatarias localizadas em Juiz de Fora, na Avenida 7 de Setembro. E aqui uma gravura dos irmãos Luiz, Jacob e Ari Kojuk, da Casa Paulista, de roupas de moda masculina, um dos primeiros judeus de origem bessarábica também a estar na cidade, contribuindo para esse universo da moda masculina. Essa é uma gravura da Miss Juiz de Fora de 1950, ela está ladeada pelo casal Henrique e Margarida Zemel, que eram os paleteiros da cidade. É importante ressaltar porque toda a alta costura de Juiz de Fora passou pela mão de modistas judeus, entre eles o Zemel, o Zlobevich, outras famílias como Gefter e mais alguma outra que eu vou lembrar mais adiante. Essa daqui é uma foto que eu tenho uma apreciação por ela, é da família Kosserginski, na ocasião Salomão e Jonas Kosserginski, da Max Center Materiais Cirúrgicos Dentários, a primeira loja de material cirúrgico da rua Santa Rita, em Juiz de Fora, o que acabou também classificando essa rua como uma das ruas de material ligadas à questão de medicina instrumental. Até pouco mais de 10 anos atrás, a característica dessa rua, Santa Rita, aqui em Juiz de Fora, era a rua das farmácias de manipulação, era a rua dos instrumentos cirúrgicos, e muito disso influenciado pela primeira loja de material cirúrgico, que foi construída pelo Salomão e Jonas Kosserginski. Esta é da família Rotter, são de poloneses, que casaram com a família Kosminski, Dona Ida, no caso, que tem uma ligação muito forte também com os judeus que vão para o sul do Brasil,
na fazenda Philipson, e que depois, no declínio da fazenda, essas famílias deixam a região e começam a se espalhar. Dona Ida, especificamente, é parte desse êxodo interno de famílias russas que foram para o sul do Brasil e depois buscaram sua estabilização em outras cidades. O senhor Abraham Rotter, ele também foi Klempelchik, ele foi vendedor de porta em porta e consolidou a vida dele depois com uma loja debaixo da sua própria morada. Essa é uma gravura de um dos encontros da Witzel em Juiz de Fora. Ele foi organizado pela dona Fanny Goldberg, mãe do Jacob Goldberg. O encontro da Witzel era uma reunião onde as pessoas mantinham seus laços, a sua sociabilidade judaica. Diferente de outros centros, Juiz de Fora não conseguiu conquistar espaços genuinamente judaicos, como uma escola, um cemitério ou uma própria sinagoga. Todos esses 3 espaços eles eram sublocados. A nossa pesquisa conseguiu entender que algumas salas de lojas maçônicas da cidade eram usadas para poder fornecer abrigo para os encontros das grandes festas, principalmente Rosh Hashanah e Yom Kippur, alguns peixes e algumas cerimônias menores, como Bat e Bar Mitzvah. Essa daqui é uma ata do livro Caixa da Witzel, com anotações entre 1943 e 1962, que foi gentilmente doada pela dona Rosina Spivak-Brenner, mãe do Jaime Brenner, que também são daqui de Juiz de Fora, passaram grande parte, e foi a partir desse livro Caixa que nós conseguimos fazer um levantamento dessas famílias judaicas que estiveram nesse segundo ciclo e futuramente fazer contato para a gente poder pegar esse material de fontes orais. Bom, o terceiro ciclo migratório judaico na cidade, ele acontece especificamente já não com imigrantes, mas com fugitivos do nazifascismo. Foi um grupo de judeus dentro de 42 famílias, não exatamente 42 famílias de judeus, mas 42 famílias que foram resgatadas da Alemanha, trazidas para Juiz de Fora em novembro de 1941, e essa história é muito semelhante com a história da lista de Schindler, onde Schindler constrói uma fábrica, ele já tinha uma fábrica, mas ele habilita essa fábrica para que ela pudesse receber judeus e, na condição de trabalhadores, serem isentos de qualquer tipo de condução para o extermínio. Esse mesmo episódio acontece em Juiz de Fora com Matthias Gergen, que era um alemão que vivia na cidade, e é importante mencionar que Juiz de Fora é uma cidade com uma tradição alemã, de uma migração alemã muito forte, falava-se alemão pelas ruas aqui até 1940, 42, e depois isso acaba sendo proibido, mas que tinha uma tradição alemã muito forte, muitos alemães residiam na cidade e mantinham esses interpostos comerciais, intelectuais, culturais, entre Juiz de Fora e algumas cidades da Alemanha e da Áustria. Esse Matthias Gergen, ele traz, então, essas famílias para Juiz de Fora e ele funda a Indústria Técnica Limitada. Essa é a fachada dessa indústria, que fica localizada na rua Francisco Bernardino. Essa fachada, obviamente, ela foi modificada com o tempo, mas o prédio ainda continua lá. E a proposta dessa fábrica era realmente manter essas pessoas acondicionadas ali, em um trabalho não muito específico, porque, ora, esse trabalho era relacionado a metais, ora cerâmica, ora tecido, mas era uma ideia para que essas pessoas pudessem estar livres desse extermínio que a Alemanha conduzia às populações judaicas na Europa. Em destaque para essas famílias, os que ficaram em Juiz de Fora, muitos deles deixam Juiz de Fora porque eles não eram profissionais operários, muitos eram intelectuais, muitos eram profissionais liberais, eram químicos, industriários, advogados, e poucos dos que ficam em Juiz de Fora conseguem manter, sim, uma sociabilidade muito voltada para o comércio ou para as artes, como foi o caso do casal Max e Leopoldine Gefter. Max Gefter, no caso, foi o fundador da Orquestra Filarmônica de Juiz de Fora, e durante muitos anos ele assumiu a regência, foi homenageado com uma rua aqui na nossa cidade. Tardiamente, ainda parte desse fluxo de fugitivos do nazifascismo, tem a família Heisenwurzel. Aqui tem uma gravura da dona Ruth Ber Heisenwurzel e seu Zulin Heisenwurzel, que foi o relojoeiro da cidade durante muitos anos, e dona Ruth foi a professora de alemão.
Coincidentemente, nesse mesmo período na cidade, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a fábrica da Mercedes-Benz, ela se instala na cidade e, por uma necessidade de mão de obra mais qualificada, exigia-se também o alemão como língua, onde Dona Ruth pôde fazer as contribuições na escola de alemão da cidade e dando condições aí da população se instrumentalizar melhor. Ela prestou entrevistas aos jornais locais, falando sobre o Holocausto, logo no mesmo período do lançamento do filme da Lista de Schindler, e nós tivemos a oportunidade de conversar com a Judy, que é a filha dela, que falou e contou um pouco mais da história da própria família. Esse trabalho de resgate da história da memória judaica em Juiz de Fora, ele é uma proposta de trabalho também pertencente à Biblioteca Hebraica, que condiciona as histórias do judaísmo ou do processo migratório judaico na zona da Mata Mineira, diferente do Instituto Histórico Israelita Mineiro, que trabalha mais pautado e mais ali delimitado a historiografia judaica de Belo Horizonte. Então, nosso trabalho aqui na zona da mata é fazer essas conexões, Juiz de Fora, Barbacena, Cataguases, Leopoldina, pegar essas cidades do circuito do interior de Minas e poder contar essa história. Como eu tinha mencionado antes, não houve escolas judaicas em Juiz de Fora, mas as famílias judaicas optaram por uma escola metodista, onde durante muitos anos houve uma gestão do senhor Walter Moore, que era um estudioso, que era um homem muito elucidado, então ele recebeu essas famílias, condicionando para que elas não fossem expostas, porque era uma escola protestante, era uma escola que tinha uma característica de vanguarda, porque Juiz de Fora é uma cidade do interior de Minas, provinciana, basicamente de uma cidade formada católica, com escolas católicas e que, de uma certa forma, restringia a entrada de não católicos ao universo. E essa escola, que é o Instituto Granbury da Igreja Metodista, ele chega na cidade no finalzinho do século XIX e trazendo a ideia de ao invés de se estudar latim, se estudar inglês, tinha um trabalho de esportes muito forte também, ou seja, era um cenário completamente contrário e que atraía muito mais a atenção dos filhos desses imigrantes do que as outras escolas que já estavam consolidadas na cidade. E alguns documentos que nós conseguimos levantar com os acervos dessas escolas, alguns processos de naturalização que nós conseguimos resgatar também dentro do arquivo histórico da cidade, na ocasião o senhor Efraim Dom, que é um homem que viveu especificamente, perdeu a família para o nazismo e chegou na cidade por volta dos anos 1942, depois de ter passado por outras cidades aí do mundo. Bom, para poder concluir a nossa apresentação hoje, como Juiz de Fora não conseguiu conquistar esses espaços legitimamente judaicos, como o cemitério, a sinagoga e as escolas, no cemitério especificamente nós conseguimos encontrar, em meio à ala chamada ala acatólica, ou a ala dos pagãos, algumas lápides judaicas, alguns jazigos de famílias judaicas, em específico que chama mais atenção da família de Salomão Zoret Levi, um último enterramento feito em 1939, onde hoje nós estamos juntos da prefeitura trabalhando para um processo de tombamento e pedindo um apoio de uma orientação da Hevra Kadesh do Brasil para que como que a gente pode fazer esse trabalho de preservação da história e da memória dessa lápide, que para a região de Minas Gerais, especificamente para a cidade de Juiz de Fora, ele é extremamente importante. Bom, eu concluo a minha apresentação e digo que a apresentação conclui, mas o trabalho não. Desde 2015, nós temos recebido bastante informações sobre a presença judaica nessa região de Minas Gerais, no Circuito das Águas, então isso vai incluir Guaxupé, vai incluir Caxambu, acaba incluindo também outras regiões como Lima Duarte, Santos Dumont, e o nosso trabalho tem sido tatear essas cidades para poder entender esse fenômeno. Houve no passado, em 1921, um livro chamado A Revista de Juiz de Fora, uma revista do município de Juiz de Fora, que falava até da presença de cristãos novos. Mas a nossa cidade ela é tardia, ela não tem essa característica, talvez, muito próxima de um Brasil colonial. Mas nós temos uma agenda para essa cidade, chama São José das Três Ilhas, que anteriormente era chamada de Velha Sião, e esse relato de 1921 fala de famílias que casaram-se entre si e que a característica
principal que marcava esse aglomerado de pessoas era o enterramento. Então, o nosso trabalho está também nesse processo de investigação desses fenômenos que sugerem também um judaísmo primitivo. Eu agradeço a oportunidade de estar com o Judaísmo ao Centro, de poder trazer um pouco mais da história e da memória das imigrações judaicas na região da Zona da Mata de Minas Gerais.